Boa tarde a todos. Estamos no terceiro encontro, então, do curso de Noções Elementares do Processo Previdenciário com o professor Daniel Machado da Rocha. E já passo a palavra ao palestrante, que hoje vai abordar um tema bem importante, relevante, que é a prescrição e a decadência nas ações previdenciárias. Já lhe passo, então, a palavra. A sala de aula é sua, doutor. Muito obrigado, Patrícia, prezados participantes. É sempre muito gratificante, né, estar tendo a oportunidade de conversar com vocês a respeito, então, desses temas que são recorrentes e importantes na jurisdição previdenciária. Bom, quando a gente vai falar de prescrição e decadência, e hoje, como eu estou com um problema, né, aqui no celular, eu vou pedir a gentileza de que seja feito, então, o compartilhamento de tela, né? Então, quando eu começo a falar, pode passar, por favor, a próxima lâmina. Quando a gente começa a falar a respeito de prescrição e decadência, o primeiro ponto que nós devemos fixar é que prescrição e decadência retratam fundamentalmente a importância da passagem do tempo para o direito, né? Então, assim, além daquela ideia, né, que os advogados têm, por exemplo, de que quando o juiz abre prazos para eles, né, parece que o tempo corre na velocidade da luz, ou pelo contrário, quando a ação transita em julgado e eles estão aguardando o pagamento precatório, parece que cada dia é uma eternidade, mas no direito previdenciário o transcurso do tempo produz sim, né, a criação, a modificação e a extinção de relações jurídicas, né? Um exemplo muito importante que a gente pode pensar é, por exemplo, a questão do momento em que o segurado é vitimado pela incapacidade, às vezes por questão de dias, né? Isso pode determinar que ele ostente a qualidade de segurado e tenha direito ao benefício, ou o contrário, que ele não tenha, né, a qualidade de segurado e não tenha o direito ao benefício, ou que ele não tenha cumprido a carência no momento em que ele ficou incapaz. Então, realmente, o tempo é muito importante. Mas a questão da prescrição e da decadência, ela diz respeito à inércia do titular na busca por um direito, né? E aí, claro, aqui nós não teríamos tempo de falar, né, de toda a questão relativa à doutrina civilista, que bem nos explica, né, como é que funciona a questão de... Porque pensar em prescrição, por exemplo, só pode haver prescrição a partir do momento que o titular do direito ele tem a possibilidade de agir, não é mesmo? Então, muitas vezes nós temos relações jurídicas que iniciam, mas para que o titular do direito possa postular, né, o seu implemento, ele depende da realização de determinadas circunstâncias até mesmo de um comportamento seu, né? Então, quer dizer, inicialmente nós precisamos que o direito seja exigível, porque somente quando o direito se torna exigível, né, quando nasce a pretensão, é que pode nascer a prescrição. Então, quando a gente fala de prescrição, sempre tem a questão de haver um direito subjetivo que foi violado, depois a inércia injustificada do titular e o decurso de determinado tempo para que a prescrição se concretize. Então, são noções que, evidentemente, pelo tempo que a gente tem, né, nós não vamos trabalhar isso, mas apenas para recordar a sua importância para compreender, então, como é que funciona a prescrição. Então, resumindo, eu só posso cogitar de prescrição a partir do momento que o titular do direito tem a possibilidade de agir, que ele tem a sua pretensão. Pode passar o próximo slide, por favor? Bom, em matéria previdenciária, olha só que interessante. Nós temos, realmente, quando falamos de decadência, a decadência ela constitui uma inovação no mundo jurídico previdenciário, que a gente vai examinar depois, né? Mas a regra que trata da prescrição já é uma regra mais antiga, né? É uma regra mais antiga e que ela se consolida a partir de uma premissa diferente, porque, em geral, o que nós temos? Em geral, nós temos uma regulamentação que trata, né, da prescrição de todas as ações contra a fazenda pública, né, que tem uma regulamentação lá no decreto 20.910 de 32, que até ainda hoje está vigorando, mas em matéria previdenciária se consolida essa noção de que o direito ao benefício previdenciário ele é imprescritível, que o que pode prescrever são apenas as parcelas que não forem reclamadas dentro do quinquênio legal, né? Mas então essa regra que trata da prescrição, que originalmente constava lá no caput do artigo 103, com as mudanças que foram feitas na lei de benefícios, ela foi deslocada, então, essa regra da prescrição para o parágrafo único. Bom, mas quando a gente pensa em termos de prescrição em matéria previdenciária, nós vamos ver que a lei é extremamente econômica
né, ela é extremamente econômica. Ou seja, nós não temos aqui, arroladas na lei, as causas de impedimento, suspensão ou interrupção da prescrição. Então, para compreender a sua manifestação, se torna necessário que nós façamos um diálogo com as fontes, né, mas não só um diálogo com as fontes, mas também que sejam tomadas algumas opções hermenêuticas, né? Aliás, eu tenho uma crítica bastante contundente à forma como o Poder Judiciário vem aplicando, né, esse decreto 20.910 de 32, porque, na minha leitura, ele não poderia ser aplicado para as ações previdenciárias. Tá? Mas, de todo modo, como a gente vai ver, é o entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça de que se aplica o decreto 20.910 de 32. Bom, mas vamos recordar em matéria de prescrição, né, essas questões. O que é o impedimento, suspensão e interrupção? Quando a gente fala em impedimento, significa que nós temos um prazo que ainda não começou, né? Um prazo que ainda não iniciou por circunstâncias diversas previstas na legislação, né? Mas que não são tratadas expressamente na Lei 8.213. Já quando a gente cogita de suspensão, nós temos um prazo prescricional que entrou, né? Um prazo que iniciou e, contudo, ocorre alguma causa, né, que determina que esse prazo seja sobrestado, e a partir desse momento, né, quando o prazo voltar a correr novamente, nós vamos desprezar aquele interregno que já transcorreu. Já no caso da interrupção, né, uma vez se manifestada uma causa de interrupção, o que acontece com o prazo prescricional é que ele zera, né, ele vai ser contado novamente, né, por inteiro. Bom, então, recordadas essas noções básicas, né, a respeito de prescrição, nós temos frequentemente em ações previdenciárias esta aplicação desta regra, que aparentemente é simples, né? Olha, quando nós estamos buscando prestações previdenciárias, não vai haver a prescrição do direito ao benefício, mas apenas vai haver a prescrição, né, daquelas parcelas que forem anteriores ao quinquênio legal, né? Tá tudo muito bacana, tá tudo muito bonito, mas vamos pensar como é que isso funciona do ponto de vista prático, né? Então, alguém, por exemplo, postula um benefício lá na esfera administrativa e tem, né, esse benefício indeferido, certo? Bom, às vezes o cidadão, até porque ele está trabalhando, então naquele momento ele acha que não é tão relevante, né, ele judicializar aquela questão, ele demora algum tempo para buscar a recomposição do seu patrimônio que foi lesado por aquela atitude da administração, né? E às vezes o que acontece é que quando ele faz o seu pedido na esfera administrativa, a administração não responde imediatamente. Às vezes ela demora 6 meses, 1 ano, 2, né? Hoje, todos nós sabemos, há um represamento bastante significativo, né, por conta da dificuldade de se examinar as pretensões dos segurados, né? E hoje, os indeferimentos que estão acontecendo, graças ao uso da inteligência artificial, né, estão usando uns robozinhos, aí a resposta do indeferimento é rápida, porque simplesmente não se examina efetivamente o que está sendo buscado, né? A primeira inconsistência, o sistema já vai indeferir, mas sem fazer uma análise concreta. Mas vamos imaginar que o cidadão, então, do momento que ele requer o benefício, depois vem, né, o indeferimento, dali 1 ano e meio, tá? E ele demora mais 5 anos para entrar com a ação, né? Como é que vai ficar a questão da prescrição? Bom, tem um princípio básico que é o seguinte, né? A demora da administração em cumprir as suas funções, seja ela a administração judiciária, seja a administração do Poder Executivo ou a do Poder Legislativo, não poderia prejudicar o cidadão, né? Então, esses períodos em que a administração está estudando se a parte tem um direito ou não, né, mesmo que nós não tenhamos uma previsão expressa na legislação previdenciária, há um princípio de sobredireito que o cidadão não poderia ser prejudicado por conta disso. E talvez por conta dessa situação é que passou a se invocar a regra do artigo 4º do decreto 20.910 de 32, né, que diz que não corre a prescrição durante a demora que a administração está procedendo para o reconhecimento de pagamento de dívidas, né, que eram consideradas ilíquidas ou que se torna necessário estudar e apurar o seu valor, tá? Então aqui se faz uma invocação a essa regra do decreto 20.910 de 32
mas eu vou explicar mais tarde por que eu acho que não seria adequado. Seria possível resolver, né, a questão sem invocar o decreto 20.910 de 32. Entretanto, né, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais tem sufragado o entendimento através, né, do seu tema 103 e também súmula 74 da TNU, que aplica, né, esse prazo previsto no artigo 4º do decreto 20.910 de 32. Então aqui nós teremos uma hipótese de suspensão da prescrição em ações previdenciárias, né? Ou seja, né, você vai contar como esse prazo prescricional nas ações que você tem, né? Você vai considerar o quê? Vai considerar a data do ajuizamento da demanda e vai se computar retroativamente o lapso decorrido entre o ajuizamento da ação e a comunicação da decisão administrativa e vai excluir o período em que eventualmente houve, então, a demora entre o pedido do cidadão e a resposta da administração, né? Aí você vai aplicar corretamente a súmula 74 da TNU e o tema 103, né? Bom, agora, com relação à interrupção da prescrição, né, nós vamos ver que nós temos a previsão da interrupção da prescrição, por exemplo, tanto no decreto 20.910 de 32, né, o artigo 8º e 9º do decreto 20.910 de 32, mas também nós temos a previsão das hipóteses de interrupção lá no artigo 202 do Código Civil. Eu vou pedir para passar a próxima lâmina, por favor. Né? Essa lâmina aqui é importante para a gente entender o seguinte, né? Primeiro vamos olhar para o lado direito da lâmina, ali nas hipóteses que são arroladas, né, de interrupção da prescrição com base no que diz o nosso glorioso Código Civil. Dessas hipóteses que estão previstas aqui, em matéria de ações previdenciárias, nos interessam duas, né? Que são o inciso primeiro, por despacho do juiz mesmo incompetente, que ordena a citação, né, se interessado a promover no prazo e na forma da lei processual, e o inciso 6º, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor, tá? Então, nós vamos encontrar com frequência não só o ajuizamento de ações individuais, e daí, claro, a gente conta, né, 5 anos para trás o ajuizamento da ação individual, ou a gente considera, tem vários casos em que, por conta de questões que foram levadas ao Poder Judiciário, que consolidam o entendimento contrário à administração, tem vários exemplos, né, que ocorrem nessa situação, aí é feito, por exemplo, é editado um memorando ou é editado um memorando, mas por conta, por exemplo, de um ajuizamento de uma ação civil pública, de toda uma discussão, né, e aí surgem as questões relativas a como é que a gente vai equacionar a interrupção da prescrição quando nós temos uma ação individual proposta e uma ação civil pública, né? E aí tem várias nuances que podem acontecer nesse caso que eu quero explicar melhor para vocês, né? Então, olha só, é curioso, né? Porque se a gente tem um advogado que é correto, né, e recebe o cliente, muitas vezes o cliente vai embora e o advogado vai ser prejudicado e o cidadão vai receber menos do que ele poderia receber. Explico, tá? Tem algumas questões previdenciárias importantes que nós tivemos ajuizamento de ações civis públicas e por conta do ajuizamento da ação civil pública, o que acontece? A interrupção da prescrição, ela acontece para todos os interessados. Certo? Então, assim, só que essa ação civil pública, para ela ser executada, essa CP, nós precisamos ter o trânsito em julgado dessa ACP, né? E aí o que acontece? Às vezes você tem ação que está proposta aí há mais de 5 anos, mas a matéria está tomando um rumo que no âmbito do Poder Judiciário está pacificado. Então aí o cidadão vai procurar o advogado diz assim, olha, nesse caso aqui, a gente poderia esperar um pouquinho, porque depois que for concluída a ação civil pública, a gente entra com uma execução da ação civil pública e você vai receber, por exemplo, foi proposta a ACP em 2015. Então o cidadão vai receber as diferenças 5 anos para trás da ACP, se ele executar na ação civil pública. Né? Aí o cliente sai dali, vai procurar outro advogado que diz, não, nós vamos receber isso rapidinho, né? E entra com uma ação no GF. Só que o que acontece?
Aí, no caso, a prescrição vai ser contada da ação individual do cidadão, 5 anos contados do ajuizamento da ação individual. Então, se ele entra agora em 2023, né, ele vai pegar 5 anos para trás. Se ele esperasse o trânsito em julgado da ação civil pública, ele pegaria diferenças desde 2010. Né? Vocês estão entendendo? Então, a diferença aqui, né? Mas, claro, o advogado lá está pensando no seu interesse, né? Então ele quer receber imediatamente e o cidadão vai ficar louco de faceiro, porque o advogado bom é aquele que conseguiu entrar com a ação no GF e está recebendo, então, as diferenças 5 anos, né, antes da propositura da ação individual. O nosso Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ele tinha um entendimento aqui mais benéfico, né? Inclusive, nós tínhamos vários precedentes reconhecendo que, nesses casos, os efeitos financeiros seriam contados da data da propositura da ação civil pública, ainda que cobrada em ação individual. Né? Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça vai firmar posição em sentido contrário, né? Assim como a Turma Nacional de Uniformização. Né? Pode passar a próxima lâmina, por favor, Patrícia? Um exemplo aqui, ó, nessa questão relativa às diferenças decorrentes, né, daqueles segurados que recebiam mais do que o teto do regime geral de previdência social, né, que foram prejudicados pelo abate-teto, depois com a majoração dos tetos efetuados pelas emendas constitucionais 20 de 98 e 41 de 2003, né, tivemos também a proposição de ação civil pública em relação a essa matéria, e o STJ, no julgamento do tema 1005, consolida então, né, que na ação de conhecimento individual, proposta com o objetivo de adequar a renda mensal do benefício previdenciário aos tetos fixados pelas emendas 20 de 98 e 41 de 2003, e cujo pedido for coincidente, né, com aquele formulado anteriormente, na ACP, a interrupção da prescrição para recebimento das parcelas vencidas vai ocorrer na data do ajuizamento da lide individual, salvo se requerida sua suspensão na forma do artigo 104 da Lei 8.078 de 90, né, que é o nosso glorioso Código do Consumidor. Né? Certo, pessoal? Tranquilo até aqui? Alguém tem alguma dúvida em relação a essa matéria? Nós temos ali no chat, doutor, uma postagem, não sei se é pertinente agora. Tá, deixa eu ver aqui se eu consigo visualizar. Tá. Na verdade, a minha dúvida era sobre interesse processual, era da aula passada, por isso que eu coloquei no início, depois o doutor pode nos explicar, se ele puder, se tiver um tempinho. O senhor quer que eu leia, okay, doutor? Depois daí posso ler. Não, deixa eu ver aqui, ó. Uma dúvida, data de entrada de requerimento, data de cessação do benefício muito antiga. Ação ajuizada anos depois. Data início da incapacidade fixada pelo perito após o ajuizamento da ação. Né? Como o senhor vê o interesse processual? Olha só. Em princípio... eu não vou responder, sabe por quê? Nós temos um exercício. Agora eu estou me lembrando. Nós temos um exercício que foi proposto, né? Um estudo de caso aqui no nosso curso, que tem a ver com essa matéria. Então eu não posso responder, porque senão eu estou dando a resposta agora. Eu vou falar após na aula sobre fórum daí. Então esse estudo por isso que eu não vou responder, tá? Peço licença por conta do nosso estudo de caso aqui, que foi solicitado pela Imagens. Bom, então vamos avançar, pessoal. Aqui com relação, pode passar, por favor. Para vocês entenderem a diferença de se aplicar o decreto 20.910 de 32 e o Código Civil. Né? Na redação original da Lei 8.213, havia uma referência, né, no artigo 79, que a prescrição não se aplicava aos incapazes na forma da lei. Né? E essa referência à forma da lei era, obviamente, a lei civil. Né? Se nós estamos falando de incapazes, a gente não ia cogitar do decreto 20.910 de 32. E o decreto 20.910 de 32, ele trata do quê? Ele trata da prescrição das dívidas contra a Fazenda Pública de forma geral. Então, assim, a Lei 8.213 é uma lei especial que trata do sistema previdenciário. Ora, então se nós temos hipóteses de interrupção e suspensão da prescrição, e nós temos uma referência no artigo 79, dizendo que a prescrição não se aplica aos incapazes na forma da lei, nós estamos tendo a referência à lei civil. Né?
E qual a diferença que faz você aplicar a lei civil ou o decreto 20.910/32? Ora, porque no decreto 20.910/32, a interrupção da prescrição determinava que o seu curso ocorresse pela metade. Né? Então, assim, depois o Supremo Tribunal Federal acabou consolidando o entendimento de que esse prazo não poderia ser menor do que os 5 anos. Né? Então, a interrupção devolvia o prazo pela metade, mas que não poderia ser pior que 5 anos, porque imagina se ocorresse a interrupção depois do primeiro ano, teríamos uma redução do prazo total. Né? Mas, então, a disciplina do Código Civil ela é mais favorável do que a disciplina, evidentemente, da lei, né, que trata da cobrança, né, das dívidas e os prazos prescricionais quando essas pretensões são geridas contra a Fazenda Pública. Mas, então, me parece que a opção que foi feita pelo Superior Tribunal de Justiça é uma opção, né, que é uma opção evidentemente possível, né, hermeneuticamente, mas que não seria melhor considerando efetivamente a finalidade protetiva para a qual existe o sistema previdenciário. Nesse sentido, pode passar a próxima lâmina, por favor, né? A gente tem aqui a consolidação do entendimento do STJ, né? Nesse agravo no recurso especial 1.847.000, né? Que bem coloca o entendimento do STJ dizendo, né, no sentido de que o artigo 103, parágrafo único, quando ele trata da prescrição quinquenal, ele não aborda a questão da interrupção do prazo, seria aplicável o decreto 20.910/32, porque regula, então, de forma geral, né, as dívidas contra a Fazenda Pública, concedendo, então, apenas o retorno de metade do prazo e não a devolução do prazo integral. Certo, pessoal? Então, assim, de uma forma bem resumida, bem rápida, né, já que a gente tem que falar de prescrição e de decadência, até porque a prescrição normalmente apresenta os aspectos que são menos complexos das demandas previdenciárias quando a gente compara com a questão do prazo decadencial. Tá? E se vocês não têm mais dúvidas, então, a gente passa agora para falar a respeito da decadência. Pode passar, Patrícia, por favor. Chegamos, então, né, na decadência em matéria previdenciária. Né? Eu, quando falo em decadência em matéria previdenciária, eu sempre tenho aquela sensação, né, pessoal, de que nós estamos aqui em face de um ornitorrinco jurídico. Né? Um ornitorrinco jurídico é aquilo que a gente acredita que não deveria existir, que não poderia existir, mas existe. Né? Porque tratando-se de direito fundamental, tá? Direito que foi criado para amparar a população brasileira, o que nós poderíamos admitir realmente é a questão, né, da prescrição, porque, em verdade, né, se as pessoas demoram para requerer o seu direito, né, parece legítimo, né, que o poder público não fique sujeito indefinidamente a ter que conceder e apagar prestações, né, extremamente antigas, mas em face do caráter alimentar da prestação não poderia haver uma decadência, né, de qualquer direito em matéria previdenciária. Pero, né, com o advento da medida provisória 1523 de 1996, passou a existir esse prazo decadencial. Bom, mas esse prazo decadencial, em princípio, como nós vamos verificar, ele dizia respeito apenas ao direito de revisar a renda mensal inicial. Tá? Até mesmo com base no que o Supremo Tribunal Federal decidiu no tema 313. Entretanto, aqui nós temos aquilo que também vem se chamando do backlash, né? Por conta de vários entendimentos sufragados pelo Poder Judiciário a respeito da aplicação dos prazos decadenciais, nós tivemos, por parte do Poder Executivo, uma reação forte, né? De que maneira? Uma reação buscando a alteração legislativa, porque às vezes é legítimo, né? Efetivamente, você tem uma questão controvertida juridicamente, o Poder Judiciário se posiciona de uma forma, o legislador pode entender que aquele critério eleito pelo Poder Judiciário, dentro, né, da sua legitimidade constitucional, pode não ser o melhor para a sociedade. Então pode ser necessário mudar a lei, o que isso é legítimo. Faz parte do jogo democrático, porque cabe ao Poder Legislativo definir, né, as regras que são essenciais
para o convívio da vida em sociedade, tá? Agora, o problema é quando essas mudanças elas contrariam a Constituição ou contrariam a interpretação do Supremo Tribunal Federal em relação ao que é a Constituição. Pode passar a próxima, por favor? Então, aqui eu fiz uma comparação, né? Como é que era a redação anterior, tá? Aqui não é a redação original, desculpe, é a redação anterior. Como é que era a redação anterior do artigo 103, caput, que trata da decadência, né, em matéria previdenciária, e a nova redação que foi proposta pela Lei 13.846 de 2019, que resulta da conversão de uma medida provisória, a MP 871, né, de 2019. Bom, então se a gente olha aqui o que foi estabelecido, né, no artigo 103, a gente vai perceber o seguinte, olha só, o prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão do benefício é de 10 anos, contados, né? Do dia 1º do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação, ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto, ou no dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, cancelamento ou cessação do seu pedido de benefício ou da decisão de deferimento ou indeferimento da revisão do benefício no âmbito administrativo. Como se não bastasse, pode passar a próxima, Patrícia, inclusive, né, havia uma proposta de mexer no salário maternidade, né, prevendo uma decadência para a concessão do salário maternidade, mas que acabou, então, né, na redação final, não sendo convertida em lei, né, o que era, evidentemente, algo sem nenhum sentido, né, esta previsão do artigo 71D. Tá? Pode passar a próxima. Bom, eu quero fazer alguns comentários a respeito da súmula 64 da TNU para a gente entender, ainda no contexto, né, da redação anterior do artigo 103, para depois a gente contextualizar essas mudanças que foram feitas pela Lei 13.846, que, em síntese, quis estabelecer a decadência, né, de toda e qualquer pretensão em matéria previdenciária do segurado em relação à administração depois do prazo de 10 anos. Mas, assim, eu sou um fã da TNU, né? Até porque eu já fui membro, integrante da TNU, indicado pelo nosso Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de 2014 a 2016. Né? Hoje eu presto assessoria, né, ao ministro-presidente da TNU, então realmente eu acredito muito, né, na importância do papel dos juizados especiais federais, mas não quer dizer que eu não possa ter críticas, né, a entendimentos que os colegas ao longo do tempo cristalizaram. Essa súmula 64, ela é uma coisa absolutamente horrorosa, tá? Com todo respeito, né? E quando ela foi editada, eu dizia para meus colegas assim que tinha sido um enorme equívoco, né? E felizmente que quando eu assumi na TNU nós conseguimos revogá-la, né? Explico por quê. De fato, né, uma coisa é o direito ao benefício, outra coisa é o direito à renda. O direito ao benefício, né, ele é imprescritível. Não pode haver prescrição ou decadência do direito ao benefício, né? Agora, o direito de revisar o seu valor, o direito de revisar a renda, né, me parece que esse sim é algo que nós podemos considerar possível, talvez não desejável, mas possível do legislador estabelecer. E a súmula 64, ela conseguiu fazer a proeza, né, de ser porque a gente tem muitas vezes uma jurisprudência que ela é construtiva de direitos fundamentais. E essa súmula 64, ela é uma jurisprudência destrutiva, né, de direitos fundamentais, porque sem base legal ela consegue fazer a proeza, porque em matéria de interpretação de direito, nós temos poucos consensos, né? Em matéria de interpretação do direito, nós temos às vezes 4, 5, 6 correntes sobre o mesmo tema. Agora, algo que normalmente as pessoas concordam é que você não pode pegar uma regra excepcional e essa regra excepcional você ampliar o seu alcance. E aqui a gente pega uma regra excepcional que está tratando de um prazo decadencial, que é algo
absolutamente, como eu coloquei para vocês, estranho ao direito previdenciário, à história do direito previdenciário, e a gente consegue pegar um prazo decadencial que, em princípio, estava se referindo só ao direito de revisar a renda mensal inicial, e aí a gente estende isso para o ato de indeferimento do benefício e ainda para outra lei, né? Porque a assistência social é uma outra política que compõe a Seguridade Social, mas que é regulada por uma outra lei, né? Pela Lei 8742 de 93. Então, como é que os meus colegas conseguiram aplicar o prazo decadencial para benefício assistencial? E vejam que é tão bizarro essa interpretação, né, que me perdoem os colegas, assim, eu chego até a me emocionar, mas assim, é tão bizarro que eu vou perguntar para vocês assim, vocês já viram alguma ação de revisão de benefício assistencial? Sabe por que vocês nunca viram? Porque o benefício é de valor mínimo, então não tem o que revisar, né? O benefício é o valor previsto, né, pela Constituição, que é um salário mínimo, que é regulamentado pela lei, um salário mínimo, então não tem o que revisar. Então é completamente bizarra essa súmula 64. Então, de todo modo, né, felizmente, né, ela acabou sendo revisada, mas ela só foi cancelada depois que o STF decidiu o tema 313. Pode passar a próxima lâmina, por favor, Patrícia. Agora, vamos entender o que foi esse tema 313 do STF. Quando a gente trabalha com precedentes, pessoal, a cultura de trabalhar com precedentes sempre demanda que nós tenhamos a abertura para compreender a sua ratio decidente, né? E a ratio decidente de um precedente, ela está concatenada com os fatos que determinaram que aquele feito chegasse à Corte Suprema. Então a gente precisa compreender, né, o que estava sendo discutido pelo STF quando ele julga o tema 313. Bom, o caso subjacente é o seguinte: uma senhora queria uma aposentadoria por invalidez, tá? Uma aposentadoria por invalidez que havia sido concedida em 95, né? E ela entra para revisar essa aposentadoria por invalidez e no juizado o juiz diz que decorreu, né, o prazo decadencial para ela revisar, tá? Bom, o que acontece, né, é que essa ação, então, que foi ajuizada para revisar, quando há o recurso para a turma recursal afasta a decadência dizendo o seguinte: olha, o benefício ele foi concedido antes do advento da medida provisória 1523. Então, como nós estamos tratando de decadência, e decadência é direito material, né, você não poderia aplicar retroativamente a regra do artigo 103 para benefícios que foram concedidos antes da entrada em vigor da medida provisória 1523 de 97. O benefício foi concedido em 95, então estaria blindado contra a incidência do prazo decadencial. E é justamente contra essa decisão que o INSS recorre, e aí a questão é afetada no tema 313. Bom, no tema 313, o relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, é interessante porque, primeiro, né, o Supremo, quando julgou esse tema 313, ele julga por unanimidade, tá? Unanimidade, né? E o ministro Luiz Roberto Barroso, ele parte, então, considerando que a matéria já tinha sido decidida no STJ, ele até faz uma homenagem ao saudoso ministro Teori Zavascki, que tinha sido o responsável pelo voto condutor lá no âmbito do STJ, com base nas seguintes premissas, né? Olha, não existe direito adquirido a regime jurídico. Então não é o fato de que não havia prazo decadencial que não permite que a sua instituição, né? E de outro lado, os benefícios antigos, por uma questão de isonomia, não poderiam ficar blindados contra a ocorrência do prazo decadencial, porque senão os antigos poderiam ser revisados eternamente e os novos teriam o prazo de 10 anos para serem revisados. Só que, claro, a gente não poderia contar o prazo decadencial de forma retroativa. Então, para os benefícios antigos, né, tendo em vista o que dispõe a lei, a contagem do prazo ela se iniciaria em agosto de 97. Né?
Mas, então, o ministro Luiz Roberto Barroso destaca muito bem a questão de que não tem prazo decadencial para concessão inicial de benefício, porque aqui o que está se tratando é do direito de revisar a renda mensal inicial do benefício, né? Então, depois que o STF julga o tema 313, aí a TNU vai, né, cancelar a sua súmula 64 e vai editar a súmula 81. Pode passar, por favor, Patrícia. Bom, mas aí, como eu disse, a reação, né, a reação do INSS vai vir 871, e na exposição de motivos da MP 871 se deixa muito claro, então, que o objetivo é impossibilitar que o cidadão discuta qualquer questão previdenciária, né, depois do prazo de 10 anos. E aí eu coloco nesse quadrinho que nós podemos agrupar essas diferentes situações da seguinte forma. A gente tem as questões que dizem respeito à revisão do ato de concessão da renda mensal inicial, ou seja, a discussão sobre a RMI, questões que discutem reajustamento, questões que dizem respeito ao ato de indeferimento ou cessação de prestação previdenciária, e as situações que não foram objeto de análise por parte da administração, né? Então, o INSS queria abranger todas essas questões, né? Pode passar a próxima. E o que acontece? Bom, passa mais uma, Patrícia, depois eu volto aqui. A questão é o seguinte, é que a abrangência, né, do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ela demandava uma complexidade, porque para o Supremo Tribunal Federal a questão básica era o seguinte, olha, nós já dissemos que é constitucional o estabelecimento de um prazo decadencial. Já dissemos que é constitucional. Já dissemos que se aplica para os benefícios concedidos anteriormente. Agora, a interpretação do artigo 113 em si é algo infraconstitucional. Tá? Então, assim, o que o Supremo vai fazer é passar para o Superior Tribunal de Justiça a responsabilidade de definir, né, diversas outras questões que gravitam, então, em torno da interpretação do artigo 103. Desculpa, volta de novo para a anterior ali, tá? Eu ia falar algo que eu esqueci aqui, que é o seguinte. O direito ao melhor benefício, né? Bom, o direito ao melhor benefício, aqui, basicamente, pessoal, é aquela tese, né? No sentido de que nós tínhamos, até 89, um teto do INSS que era de 20 salários mínimos. Tá? O teto é reduzido para 10 salários mínimos. E aí o que acontece é o seguinte, aquelas pessoas que iam se aposentar proporcionalmente, a aposentadoria proporcional, ela teria como partiria de uma base de cálculo, né, 70%, mais de 20 salários mínimos. Agora imagine aquele que ficou mais 5 anos, contribuiu 5 anos a mais, só que teve a redução do teto contributivo, e na época a mecânica de cálculo levava em conta apenas as 36 últimas contribuições dentro do PBC. Então, quer dizer, o cidadão ficou mais tempo, contribuiu com mais, e aí ele ia ter 100%, que ia ser muito menor do que 70%, por exemplo, da média. Então é por isso que essa questão do direito ao melhor benefício chega, o STF reconhece o direito ao melhor benefício, só que quando essa tese ela é consolidada, muitos segurados que não judicializaram a questão não poderiam mais fazê-lo pela questão do transcurso do prazo, né? E aí teve uma grande controvérsia, né? Se seria ou não aplicável, mas o STJ vai definir, então, no tema posteriormente 966, né? De que o prazo decadencial do direito ao benefício mais vantajoso se aplica a essa questão do direito ao melhor benefício, tá? Pode passar para a próxima, por favor. Bom, já com relação às questões que não foram examinadas, né, vamos pensar o seguinte, o cidadão, ele quando pediu o benefício de aposentadoria, ele se aposentou e ele gostaria de afastar o fator previdenciário, só que ele não sabia que ele podia usar o tempozinho rural, né, a partir dos 12 ou até antes dos 12, de acordo com o entendimento hoje vigorante, né? Só que ele não relatou para o INSS a existência desse tempo rural, e agora ele quer fazê-lo, né? Só que o benefício já foi concedido
e pago há mais de 10 anos. Então, se aplicaria essas questões que não foram examinadas pela administração, ou um tempo que ele trabalhou, que não houve nenhuma informação para o INSS de que o segurado estava exposto a agentes insalutíferos, né? E agora a gente traz para o INSS aqui comprovação de que o segurado teria trabalhado exposto a agentes insalutíferos, né? Como é que fica essa questão, né? Bom, então também havia 3 correntes aqui, né? Uma dizendo que o STF dizendo que não havia distinção, que se aplicava, outra dizendo que não se aplicava, mas a maior parte dizia, né, dentro daquela linha, de que não há uma ofensa à Constituição, porque a matéria seria infraconstitucional, e foi isso que acabou, então, prevalecendo. Pode passar a próxima, Patrícia. Inclusive, de forma mais ampla, né? Pode passar, por favor. Aqui, não, essa aí mesmo. Né? Não, volta. Então, essa sobre a abrangência do que foi decidido pelo Supremo no tema 313, o tema 1023 examinou várias questões, né? A readequação dos tetos da emenda 2041, o direito de opção ao benefício mais vantajoso, as questões que não foram examinadas no ato da concessão, o termo inicial da decadência em matéria de reclamatória trabalhista, tudo isso, né? Entendeu o Supremo que eram questões que gravitavam em torno da interpretação do artigo 103, e ofensa reflexa à Constituição não dá ensejo ao manejo do recurso extraordinário. Esse é o entendimento, né, do Supremo Tribunal Federal. Claro que, de vez em quando, nós sabemos, né, existe alguma questão que o Supremo decide durante muito tempo que não tem ofensa direta à Constituição, até que em um determinado momento o Supremo resolve julgar que aquela questão é relevante, e daí ele entende que há uma ofensa à Constituição e admite, então, o recurso extraordinário, reconhece que tem repercussão geral, né? Pode passar a próxima. Mas sobre a questão do direito ao benefício mais vantajoso, conforme, né, eu falei, ela foi definida pelo STJ em 2019, no tema 966, né, entendendo que se trata efetivamente de revisão de renda mensal inicial. A tese que, inclusive, foi sufragada, né, aqui na 4ª Região, né, também, durante algum tempo, foi no sentido de que, na verdade, quando o cidadão implementa o direito a diferentes benefícios previdenciários, né, então, mesmo que com tempos diferentes, ele teria direito de escolher qual seria o benefício mais vantajoso, que não seria propriamente uma revisão de renda mensal inicial. Mas a tese que prevaleceu no STJ foi que sim, isso seria, não seriam benefícios distintos, né? Seria o mesmo benefício, mas com rendas diferentes a partir do momento, então, em que se considerassem o maior tempo de contribuição ou o maior tempo de permanência dentro do sistema previdenciário. Portanto, não seria um benefício distintos, mas sim revisão da renda mensal inicial. Tá? Pode passar a próxima. Depois desse momento, a TNU acaba, então, né, à luz do que foi examinado pelo STJ, pelo Supremo Tribunal Federal, revendo a sua súmula 81, porque a súmula 81, que foi aprovada quando foi cancelada a súmula 64, né, ela entendia que era possível, inclusive, considerar aquelas circunstâncias que não haviam sido valoradas no ato de concessão. Tá? Isso era a redação original. Mas depois, quando o STJ rejeita, né, essa ideia, então a TNU vai rever essa súmula 81 no julgamento do tema 126, alinhando seu entendimento, né, ao que decidiu o STJ no tema 975. Pode passar a próxima, Patrícia. Tá. No tema 975, o destaque aqui é que o INSS fez um trabalho para que os dois temas fossem julgados de forma concomitante, né? Tanto o 966, que trata do direito ao benefício mais vantajoso, quanto o 975, que trata das questões não apreciadas no ato de concessão. Eu confesso para vocês que esse julgamento do tema 975, eu, vamos dizer assim, eu não concordo com ele, tá? Eu acho que, como o cidadão, ele, em geral, não compreende a total amplitude dos seus direitos em matéria previdenciária, né, as circunstâncias que não foram submetidas ao crivo da administração não poderiam estar submetidas ao prazo decadencial.
justamente porque, em verdade, né, somente quando a administração aprecia o pedido do cidadão é que nós poderíamos entender que houve uma resistência, né, e que, portanto, a partir daí houve violação do direito, surgiria a pretensão e poderia surgir a prescrição. Se o cidadão não tinha condições de agir porque ele não sabia que isso era importante em matéria previdenciária, me parece que o melhor seria considerar, sim, que não se aplica a decadência para questões que não foram examinadas pela administração. Mas, de forma ampla, né, o STJ acabou entendendo isso, tá? Pode passar a próxima, por favor. O detalhe mais interessante, né, em relação a essa matéria, para a nossa aula de hoje, diz respeito à ação direta de inconstitucionalidade 6096, né? Por quê? Na ação direta de inconstitucionalidade 6096, o Supremo Tribunal Federal quase que desdisse, né, o que ele tinha consolidado no julgamento do tema 313. Tá? Foi por, né, 6-5 que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 24. E eu fiquei, né, feliz duplamente. Né? Eu fiquei feliz porque o Supremo manteve o seu entendimento, né, de que uma coisa é o direito ao benefício, outra é o direito à renda, mas também pelo fato de ter sido lembrado, né? Tanto eu como o professor Savares fomos citados ali, né, no julgamento dessa ação direta de constitucionalidade 6096, né, aonde então o STF reafirma, né, que não há prescrição nem decadência em matéria de concessão de benefício previdenciário, tá? Inclusive, nós tínhamos, e isso é importante destacar, porque havia, por outro lado, volta e meia aparecia, né, em juizado especial federal, em turma recursal, e também até no STJ, decisões que aplicavam a prescrição administrativa ou de fundo de direito, né? Ou seja, entendendo o seguinte, tem um benefício de pensão que foi indeferido, mas a pessoa, então, ela demorou mais de 5 anos para entrar em juízo. Aí diz assim, não, a decadência, o Supremo disse que não tem decadência, né? Então não tem problema. Mas, como passou mais de 5 anos, se a pessoa entrasse com a ação, então se reconhecia a prescrição de fundo de direito, cujo efeito acabava sendo o mesmo, né? A pessoa ficaria sem receber o benefício que seria devido por parte do Estado. Um verdadeiro absurdo, né? Mas depois, então, que o Supremo julgou a DIN 6096, nós encontramos decisões do STJ que acabaram revendo, né, aquele entendimento sobre a aplicação da prescrição de fundo de direito. Pode passar a próxima. Um exemplo que eu trago aqui, né, e até isso aconteceu porque nós tivemos reclamações, né, contra decisões do STJ que foram providas, né, no Supremo Tribunal Federal por conta da aplicação da prescrição de fundo de direito. E aqui nessa decisão do STJ, da qual foi relator, né, o desembargador federal da 5ª Região convocado, Manuel Erhardt, né, justamente a questão era essa, né, olha só. Embargos de declaração nos embargos de divergência no recurso especial. Olha que coisa bacana, quanto recurso, né? Para se reconhecer aqui o direito a benefício. Né? Pensão por morte de servidor estadual, relação de trato sucessivo, concessão inicial do benefício previdenciário, inexistência de negativo expresso e formal da administração. Incide a súmula 85 do STJ, que é aquela que fala que o que prescreve são só as prestações não reclamadas dentro do quinquênio legal. Né? Situação diversa ocorre quando houver o indeferimento de pedido administrativo de pensão por morte, pois em tais situações o interessado deve submeter ao judiciário no prazo de 5 anos, contados contados o indeferimento, a pretensão referente ao próprio direito postulado, sob pena de fulminar o lustro prescricional. Nesses termos, deve-se reconhecer que não ocorre a prescrição de fundo de direito no pedido de concessão de pensão por morte, no caso de inexistir manifestação expressa da administração. Negado o direito reclamado, estando prescritas as prestações vencidas, então, no quinquênio que precedeu a propositura da ação, nos termos da súmula 85 do STJ. Tá? Pode passar a próxima, por favor. E ainda, a TNU tem o tema 256, que eu considero interessante em matéria de decadência, em matéria previdenciária, porque, olha só,
quando a gente olha lá para o caput do artigo 103, né, da Lei 8.213, de 1991, a gente vê o seguinte, né, que esse prazo de 10 anos, ele começa a contar quando? Do dia 1º do mês seguinte ao recebimento da primeira prestação, né, mas se a parte ou o segurado faz um pedido de revisão na esfera administrativa, quando ele recebe a resposta, né, então começa um novo prazo de mais 10 anos. Então a gente vê assim, ou isso é uma hipótese de interrupção do prazo decadencial, e é mais uma razão da gente reconhecer que é um ornitorrinco jurídico, né? Ou se não é uma interrupção, nós temos aqui uma outra hipótese, né, de início do prazo decadencial, cujo efeito seria, na prática, o mesmo. Mas a TNU ela faz uma diferenciação que é a seguinte, olha, não é um pedido genérico feito na esfera administrativa de revisão que vai ter o efeito de conceder 10 anos a mais, né, para o cidadão poder discutir qualquer questão previdenciária, né, em juízo. Então, assim, né, essa contagem do prazo decenal, né, ela vai ter início no primeiro dia do mês seguinte ao recebimento da primeira prestação, ou, né, se é feito um pedido de revisão na esfera administrativa, né, da data em que tiver ciência da resposta negativa, mas vai aproveitar apenas as matérias que foram suscitadas nesse requerimento de revisão. Então, não é algo assim que acaba atingindo toda e qualquer possibilidade de revisão, né? Pode passar para a próxima, Patrícia. E o último ponto daí, para a gente encerrar a nossa aula em matéria de decadência previdenciária, é o seguinte, quando se julgou o tema 975, questões que não foram apreciadas, né? O STJ, quando fixou a tese no tema 975, né? Definiu o quê? Que se aplica o prazo decadencial de 10 anos às hipóteses em que a questão controvertida não foi apreciada no ato administrativo da análise de concessão do benefício previdenciário. Mas aí se suscitou nos debates no momento que estava sendo votado, tá, mas e a questão, né, da reclamatória trabalhista? Porque o que acontece? Às vezes o segurado se aposenta, porque para se aposentar, ele podia continuar trabalhando. Então, se houvesse um prejuízo, eventualmente, na sua aposentadoria, né, muitas vezes, para fazer a revisão do salário de contribuição, se a empresa estava pagando menos do que ele deveria, seria necessário entrar com uma reclamatória trabalhista. E ele não vai fazer isso enquanto ele estiver trabalhando. Ele vai entrar com a reclamatória trabalhista, né, depois da extinção daquele vínculo laboral. E ainda, quando ele entrar com essa ação, nem sempre esse julgamento vai ser célere. E vamos imaginar, então, né, porque o INSS não aceita revisar os salários de contribuição se não houver o quê? Uma retificação efetuada, por exemplo, por parte da Justiça do Trabalho. Mas ele só vai fazer isso, né, se o cidadão juntar no processo a cópia da petição inicial, da sentença, do acórdão, do trânsito em julgado e ainda do recolhimento das contribuições previdenciárias. Se não for juntado tudo isso, o INSS não vai fazer essa revisão. Então, será que é razoável a gente aplicar aqui prescrição e decadência nesses casos, se o cidadão está esperando uma resposta do próprio Poder Judiciário em relação a essa matéria? Né? Então, realmente, o que se esperava que acontecesse, né, foi que o Superior Tribunal de Justiça fosse fiel àquilo que ele já vinha decidindo antes. Que ele fosse fiel ao que ele já vinha decidindo, no sentido de que não poderia se aplicar a decadência e a prescrição naquelas situações em que o cidadão não tem a possibilidade de agir. Eu só posso cogitar de prescrição e decadência, né, quando eu tenho um direito violado e o cidadão permanece inerte na busca da reparação do seu direito. Somente quando nasce, né, a pretensão é que eu posso cogitar do nascimento da prescrição e da decadência. Se eu não é exigível, se eu não tenho a possibilidade de agir, de me insurgir contra o prejuízo que eu estou sofrendo, não é razoável que possa ocorrer prescrição e decadência.
Então, felizmente, o Superior Tribunal de Justiça acabou sendo, né, fiel ao que ele já vinha decidindo, né? Tema 1117. O marco inicial da fluência do prazo decadencial, previsto no caput do artigo 103 da Lei 8.203 de 91, quando houver pedido de revisão da renda mensal inicial RMI, para incluir verbas remuneratórias recebidas em ação trabalhista nos salários de contribuição, que integraram o período básico de cálculo, PBC, do benefício, deve ser o trânsito em julgado da sentença da respectiva reclamatória, né? Então, aqui, o Superior Tribunal de Justiça, ele se manteve fiel à sua jurisprudência, né? E, felizmente, aqui, nós não tivemos uma surpresa, diferentemente do que aconteceu, né, com o julgamento do tema 975, onde a comunidade dos juristas estava inclinada a achar que a solução seria outra, né? Eu até escrevi um artigo a respeito disso, mas, de todo modo, então, esse seria o nosso quadro geral em termos de aplicação de prescrição e decadência em matéria de ações previdenciárias, né, Patrícia? E eu me coloco à disposição aí para responder as perguntas que eventualmente o pessoal tenha, com exceção, né, evidentemente, da pergunta que vai ser objeto do nosso estudo de caso, que vai ser, então, explicado agora pela Patrícia, né? Então, a Jânia tem dúvidas, né? Pode perguntar, Jânia. Boa tarde, tudo bem contigo? Tudo bem, doutor. Eu não entendi direito os reflexos da revisão postulada administrativamente na contagem. Inclusive, eu já vi casos assim, ele entra, vai fechar os 10 anos, ele entra com recurso pedindo a revisão e, ao mesmo tempo, a juização, e aí tem aquela discussão sobre interesse processual. Eu não consegui entender a sua posição. O que eu faço naquela data em que ele pede a revisão administrativa? Existe essa figura de interromper, de zerar? Eu entendo que sim, é controverso, isso não é um tema pacífico, tá? Eu entendo que sim, mas de acordo com o que diz a TNU, só interrompe em relação àquela questão que está sendo discutida, tá? Se passar os 10 anos e agora ele entra com uma ação para revisar algum aspecto que não fazia parte do pedido revisional na esfera administrativa, aí transcorreu os 10 anos, entendeu? Porque o que se fazia era isso. Se fazia um pedido geralzão, tá? E depois ficava pipocando ações para revisar a RMI que nunca tinham sido levadas à administração. Então, se ele fez o pedido de revisão, sim, né? Vai interromper e o início desse prazo vai acontecer a partir do momento que a administração responde: tu não tem direito, segurado. Mas só vale para esse aspecto que ele pediu. Para os demais, não. E uma pergunta: tem que estar provada a ciência dele, porque vai zerar e o 1 inicia no momento da ciência, não basta aquela cartinha de comunicação. Eu tenho que provar que ele recebeu a cartinha de comunicação? Bom, olha só. Aí a questão, a gente vai fazer uma compreensão, né, do ônus probatório. O que é? A pessoa tem que provar os fatos constitutivos do seu direito. Eu provei que eu fiz o pedido de revisão, né? Aí cabe ao INSS provar que ele cientificou o cidadão da decisão. Se ele não cientificou, o prazo não voltou a iniciar ainda, né? Então o cidadão assim: olha, eu pedi, está interrompido. Agora, quando é que começou? Aí quem tem que provar quando é que começou é o INSS. Certo? Certo. Ok, Patrícia, dúvida? Não? Acho que era isso.